Mais uma aula não presencial para vocês do terceiro ano, bem curta, e a gente precisa de 3 pontos nessa aula de hoje. Nós vamos trabalhar a segunda fase do modernismo brasileiro, também chamada segunda geração modernista. A gente terminou o semestre passado com a primeira fase, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, e agora a gente entra nessa segunda fase modernista. Nós precisamos de 3 coisas na aula de hoje. Nós precisamos do contexto histórico, como sempre. Nós precisamos falar um pouco do contexto cultural e também um pouquinho das características, o chamado também contexto literário. Então, bem rápido mesmo, para ficar uma aula aí por volta de uns 10, 15 minutos. 15 minutos no máximo. E nós temos então, primeiro, você tem que se contextualizar. Essa coisa de contextualizar é muito importante. Tudo que você for estudar, contextualize. Por exemplo, se alguém perguntar para você quando que começou a segunda fase modernista, eu, Cláudio, também não vou lembrar. Mesmo eu sendo o professor de literatura de vocês, eu vou ter dificuldade de lembrar. Mas por que eu consigo detectar essa data? Porque eu lembro do contexto, e o contexto me ajuda a lembrar mais ou menos quando foi. Então, tem o quando começou e o quando mais ou menos terminou. Lembrando que essas datas, elas não podem ser vistas de maneira fixa, de maneira matemática. É apenas uma data didática. É só para a gente realmente se situar. Foi mais ou menos quando, Cláudio? Mais ou menos quando Vargas sobe ao poder. Olha, esse contexto já me faz lembrar da década de 30. Olha, Vargas subiu ao poder em 1930. Então, Vargas, década de 30. Que é a chamada Revolução de 30. Termina quando, Cláudio? Termina mais ou menos com o final da Segunda Guerra, que é 1945. Então começa com a Era Vargas, começa, aliás, com a Revolução de 30 e termina mais ou menos com o fim da Segunda Guerra Mundial, que é 1945. Então vai mais ou menos de 30 a 45. Esses 15 anos a gente chama de segunda geração, segunda fase modernista. E como que era o contexto histórico desse momento? Olha, primeiro, Vargas no poder. Isso é muito importante, Vargas no poder. Segundo, teve uma coisa muito importante historicamente também, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. O capitalismo sofreu um grande impacto com a quebra da Bolsa de Nova York. E nós temos 3 pontos muito importantes nesse momento. Uma disputa, uma queda de braço entre 3 vertentes de poder. A primeira era o capitalismo selvagem. Não é o capitalismo de hoje, entenda. O capitalismo de hoje, ele é outro capitalismo. Ele é moldado numa série de coisas. Já teve até um diálogo com a esquerda, com o comunismo. Então, o capitalismo de hoje é um capitalismo mais remodelado, é um capitalismo mais justo. É o chamado neoliberalismo. Naquele tempo, era o liberalismo. Também chamado falso liberalismo. Falso por quê? Por exemplo, aqui no Brasil, nós tínhamos a política do café com leite. Nós tínhamos produtores de leite, produtores de café e mandavam em tudo no Brasil. E o resto da população eram apenas trabalhadores braçais. Eles não tinham direito a nada, não era nem cidadão. A mulher só foi votar depois, já na década de 40, quando Vargas permitiu o voto feminino. Então as pessoas não eram cidadãs. Tinha um grupinho que era cidadão e o resto não era. Então não era um liberalismo, porque se o liberalismo fala das liberdades individuais, o indivíduo ter liberdade, o indivíduo poder ser reconhecido pelo seu mérito, aqui não era assim. Era um capitalismo selvagem, um capitalismo que saiu lá da primeira Revolução Industrial, e ele vinha. É um capitalismo criticado por Marx, etc. Esse capitalismo, sim, era um capitalismo doentio, ele era malvado. É selvagem por isso, porque ele era devorador, ele era mau. E na mesma base você tinha o comunismo soviético. A União Soviética também lutando para se impor enquanto comunista, trazendo aquelas ideias de que o operário, para se livrar do capitalismo selvagem, ele tinha que tomar as estruturas de poder, ele tinha que se apoderar das fábricas, deveríamos criar um país em que todo mundo fosse dono de tudo. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, mas pregava isso. Então, para impor a vontade do operário, a vontade do trabalhador braçal, era preciso o Estado ser dono de tudo.
pregava isso, o capitalismo, o comunismo, capitalismo não, o comunismo soviético. Ao lado disso você tinha o fascismo, o nazismo, já também criando suas raízes. O que era o fascismo? Era eu centrar todo o poder, em vez de ser no Estado, eu centrar na mão de uma pessoa. Eu ter um ser meio místico, um ser, né, a gente chamava o cara de mito, de pai, de paizão, pai dos pobres. O Vargas era chamado pai dos pobres. E centrado na figura dessa pessoa, como se ele fosse, é quase uma religião, o fascismo, né? A gente endeusar essa pessoa, a gente idolatrá-la, que ela pode trazer todas as mudanças positivas, que ela pode trazer a igualdade jamais sonhada, os sentimentos de amor à pátria, amor da família, amor da igreja. Inclusive o Vargas fez um grande pacto na época com os militares, com a igreja, e ele governou com um braço forte durante todos esses anos. O Vargas, então, apesar de ele ser meio populista, ele também era uma figura muito fascista e ele centrava na sua figura todo esse poder. Então, mais ou menos o contexto histórico é esse. Nós vamos ter, então, Revolução de 30 com Vargas no poder, nós vamos terminar essa segunda geração com o fim da Segunda Guerra, porque toda essa disputa, essa queda de braço entre esse capitalismo, entre esse comunismo e esse fascismo, vai gerar a Segunda Guerra Mundial, em que lá no final o comunismo soviético e o capitalismo norte-americano saem vencedores, e a partir de 45 nós entramos em outro tipo de guerra, que foi mais uma guerra ideológica, a chamada Guerra Fria. Quando tira o nazismo e o fascismo do poder, da equação, a gente inicia uma nova era, depois de 45, a chamada Guerra Fria. Mas nesse momento nós tínhamos isso, nós tínhamos esse contexto. Bom, contexto cultural não é tão difícil também de entender. O que nós tínhamos naquela época? Estava democratizando a arte. A arte, gente, ela era vista como uma coisa muito elitizada. Já que nós tínhamos no poder esse capitalismo selvagem, só essas pessoas que detinham o capital, que detinham o dinheiro, eram capazes de consumir arte. Essa ideia era uma filosofia de vida. As pessoas mais ricas tinham uma ideia de que pobre não tinha que usufruir disso, pobre tinha que trabalhar, Por exemplo, a gente não pensava em arte com o pessoal que estava escravizado. O Brasil era um país recém-saído da escravidão. Então como que as elites podiam pensar que essa classe recém-saída da escravidão tinha direito à arte, essas coisas? Não, eles não tinham direito. Inclusive, o que eles faziam, a capoeira, as danças deles, etc., a gente não considerava como arte. O samba não era considerado arte. Então, o modernismo vem para corrigir isso, vem trazer isso como arte, vem colocar esse cotidiano, colocar as coisas das pessoas também como arte. E a democratização da arte, então, foi uma dessas bandeiras. Nós tínhamos já a primeira herança da primeira fase. Ó. A segunda fase não é mais a primeira, porque agora a bandeira é outra. Enquanto lá na primeira fase a gente estava brigando para impor uma linguagem mais brasileira, impor uma cultura mais brasileira, aqui agora a gente não quer mais só que seja aceito como arte, mas a gente quer também que as pessoas pobres tenham acesso à arte. A democratização dessa arte foi uma bandeira muito forte durante esse período. E nessa democratização da arte vem o cinema. O cinema foi muito interessante. Então o segundo ponto aqui é o cinema. O cinema passou a ser um cinema comercial. O cinema, na década de 30 o cinema já estava ali se popularizando. E era um ingresso acessível. Então a pessoa pobre também tinha acesso. Você vê que o cinema era tão popular que aqui em Jaraguá tinha cinema. Se você for ali, ó, perto da Igreja do Rosário, você ainda vê lá a estrutura onde era o nosso cinema. Ali mais ou menos, né? Naquela rua, você pega da Igreja do Rosário ali, você vem subindo ali na rua, na parte ali já da Rua das Flores, e você vai ver lá a estrutura de cinema que Jaraguá tinha. Então o cinema era muito democrático, mas muito democrático mesmo. E acessível. O pobre então começou a consumir arte. Assim como o rico, o cinema não olhava a cor, ele queria o ingresso. Também as rádios, né, de modulação de amplitude, a chamada AM,
AM é uma modulação em amplitude porque as frequências variam e pode ter interferências de outros equipamentos eletromagnéticos. Então ela é um sinal que cheio de interferência, não é uma transmissão muito boa. Mas era muito popular nessa época. E tanto o rico quanto o pobre consumia material radiofônico. E nesse momento agora da década de 30, mais ou menos 26, 27, começou a vir as primeiras FMs para o Brasil. E nesse momento aqui da década de 30, as FMs ganharam muito poder, que já é uma frequência modulada, quer dizer, ela agora não é de amplitude, mas eu tenho uma frequência fixa para aquela rádio e ela sofre menos interferência, então um sinal de mais qualidade. E naquele momento, gente, era como a internet hoje, a rádio era muito popular, transmitia-se a radionovela, transmitia-se shows musicais, o entretenimento fonográfico aumentou muito, a música se popularizou muito, inclusive, e com cunhos, claro, de coisa popular, aí entrando o samba na brincadeira. O samba, que era uma coisa muito marginalizada, ele começa a ser uma coisa popular, e as pessoas começam, no Brasil todo, a ouvir o samba, quer dizer, o samba sai do Morro do Rio de Janeiro, e quando vê, o Brasil todo está ouvindo esse tipo de música. Uma reforma educacional também, que facilitou muito tudo isso. A reforma educacional, ela pôde trazer autores que não eram considerados literários, como a gente começa a estudar Mário de Andrade na escola, a gente começa a estudar Oswald de Andrade, a gente começa a ler Manuel Bandeira na escola. Então a década de 30 foi realmente uma revolução. Por isso que a gente chama de Revolução de 30. Olha o tanto de coisa. Nós tivemos uma democratização da arte, nós tivemos o cinema se tornando uma coisa comercial, as rádios popularizando a cultura, e nós tivemos entretenimento, cinema fonográfico, as primeiras gravações de música, de LPs, na época eram os LPs. E uma reforma educacional que aconteceu também, trazendo coisas antes não estudadas na escola para o ambiente da escola. E isso tudo foi trazendo aquela filosofia lá da primeira fase do modernismo, começou a se concretizar aqui nesse momento. E quais as características desse grupo da segunda geração? Que características essa arte agora tinha? Olha, o verso livre, que lá na primeira fase foi uma bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, eles brigaram muito para poder fazer o verso livre. O que é o verso livre? Fazer sem rima. Por que a poesia tem que ter rima? Eu faço do jeito que eu quiser, eu tenho liberdade poética. A primeira fase pregava isso. Na segunda, isso vai continuar. Na segunda fase, o verso livre já não era mais uma bandeira, porque já tinha se firmado. Até na escola já estudava sobre o verso livre e as pessoas já tinham se acostumado que poesia às vezes não precisava ter rima. É claro que aquele grupo que defendia que tinha que ter rima, eles ainda tinha muita gente deles vivos. E essa bandeira ainda tinha essas pessoas defendendo isso. Então, ao lado desse verso livre, começou a voltar também pessoas que escreviam formas fixas, como escrever soneto, usar a rima, claro, fazer decassílabo, usar aquela métrica lá do parnasianismo, usar aquela métrica rígida. Então surgiu essas duas correntes nesse momento. Tinha verso livre, mas ao mesmo tempo também não era proibido mais usar as formas com rimas e etc. Realmente a gente ganhou a liberdade poética. O vocabulário voltou a ser, às vezes, um vocabulário culto, um vocabulário dentro do padrão da escola, porém mais próximo do cotidiano, um vocabulário culto mais próximo já do que as pessoas usavam. Muitas coisas de termos populares entraram dentro da literatura, termos regionais, ditados populares, a linguagem regional começou a fazer parte da literatura. A literatura deixou de ser só com aqueles termos dicionarizados e muito difíceis, mas começou a ser uma literatura misturada com coisas do dia a dia. E aumentou muito também o número de leitores, isso é muito importante. A Revolução de 30, essa segunda fase do modernismo, essa era Vargas, ela trouxe também um mercado editorial muito forte. As pessoas começaram a perceber que vender livros dava dinheiro. Não precisava publicar livros só para rico ler, mas pobre também poderia ter um livro em casa e ler. Essa ideia, olha, o capitalismo também estava mudando.
Lembra então? Olha, o capitalismo era aquele capitalismo selvagem que achava que tinha que produzir bens para a elite usar e que pobre tinha que se lascava, pobre tinha que trabalhar. Não, esse capitalismo agora não era mais selvagem, ele era um capitalismo inteligente, um capitalismo crítico, porque ele começou a pensar que pobre também podia consumir, pobre também podia comprar. A classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E. A gente começou a popularizar também os produtos, criar produtos para que pobre também comprasse. Os livros eram feitos de capa dura, às vezes folheado a ouro, com capa de couro, com papel bíblia. Não, começou a criar papéis mais baratos, criar capas mais baratas, criar materiais mais baratos para que o livro também pudesse se popularizar, para que as pessoas pobres também pudessem ler. Até porque a reforma educacional trouxe um pequeno grupo de pobres que também saíram do analfabetismo. Ainda era um analfabetismo muito alto. O analfabetismo no Brasil ainda era na casa de uns 80%, eu falo para vocês. Mas esses 20% agora alfabetizados, eles queriam ler, eles queriam cultura e etc. E a grande marca dessa época é o Romance de 30. Anote aí direitinho, Romance de 30. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco desses romances de 30, um pouco desses autores. Nós vamos ter Graciliano Ramos, nós vamos ter Raquel de Queiroz, nós vamos ter o Érico Veríssimo, José Lins do Rego e outros. Nós vamos ter vários e vários autores que se popularizaram escrevendo romances nessa época. Os grandes romancistas chamados romancistas de 30, o romance regionalista, que vai trazer um pouco do parecido lá, muito parecido com o pré-modernismo. Nós vamos ter autores falando da realidade brasileira, dos problemas sociais e por aí vai. Basicamente era isso, nossa aula, né? Não é coisa muito grande, coisa simples, mas releiam esses pontos, anotem, vai no seu livro. No seu livro é da página 100 até a 103. Da página 100 até a 103, dúvidas você anota e manda pra gente quando a gente se encontrar lá no WhatsApp. Até a próxima aula.